Acontece na cidade. Bem, ouvintes da Rádio Baruch, do portal baruchnews.com, o thriller cômico Do Re Mi Fu, O Mundo Fora da Escala, ganha nova temporada no Complexo Cultural Funarte, protagonizado por Renata Conso e o Márcio Trinquinato. O espetáculo convida o público a espiar aspectos humanos, sombrios, como a mediocridade, a violência e a vingança também. E é com muito prazer que a gente recebe nesse momento aqui na Baruch o Márcio Trinquinato para falar sobre esse espetáculo. Márcio, bem-vindo a Baruch, tudo bom? Olá, Frânio, muito bem, eu estou ótimo, graças a Deus. Muito obrigado, é um prazer estar aqui falando com vocês da Baruch e com você, viu, Frânio? O prazer é nosso, viu, Márcio? Bem, vamos falar, desse espetáculo. Queria que você comentasse um pouquinho sobre essa dramaturgia e como que foi a criação e a montagem dessa encenação. Certo, vamos lá. Bom, Do Re Mi Fu, O Mundo Fora da Escala, vem de pequenos textos, algumas ideias que eu fui tendo durante a pandemia. Até é importante falar isso, porque na pandemia todos nós, artistas, estávamos completamente perdidos, né? E eu costumo falar que é muito fácil a gente falar hoje em dia que nós precisávamos nos reinventar. Mas no meio do caos não era bem isso. E é exatamente esse caos, durante a pandemia, que começaram a surgir algumas ideias de algumas situações, pequenos acontecimentos, que vai mostrar a linha tênue que divide a civilidade da barbárie. Então, uma pequena coisa que vai desencadear uma reação inesperada dos personagens. E a partir desse mote, eu comecei a escrever algumas cenas, são 6 cenas que falam dessa linha, e foi um processo dolorido, sabe, Afrânio? Porque nós estávamos na pandemia, foi bem dolorido isso. Mas, passado, eu falei assim, bom, agora a gente precisa começar a fazer umas leituras e tal. E a Renata Conso é uma grande amiga minha, trabalhamos juntos já por anos. E aí chamei a Renata e ela falou, não, vamos montar isso daqui, vamos montar. Começamos a fazer esses estudos, essas leituras. Foi quando a gente foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo de incentivo à cultura. Então aí foi o nosso start, assim, vamos fazer. E aí a gente foi fazer isso em Guarulhos. Fizemos uma temporada em Guarulhos, foi uma temporada muito, muito bacana em Guarulhos. Terminamos no Teatro Municipal, lá no Adamastor, com um público excelente. E eu falei, não, a gente tem que continuar, né? Sim. E agora estamos aí na Funarte, está sendo a nossa primeira temporada em São Paulo, e está uma delícia, né? Essa montagem é uma montagem que foi feita com muito, muito carinho, muito, muito amor e muita amizade, eu e a Renata. E a gente queria uma coisa simples, né? Então, a dramaturgia, ela é rápida. O texto é muito rápido e o texto oferece viradas inesperadas o tempo inteiro. Então, nós tínhamos que ser ágeis em cena também. E é uma peça de 80 minutos que a gente costuma falar que é uma montanha-russa de emoções, né? Então, foi dirigido de uma maneira quase cinematográfica, assim, que as coisas têm que acontecer rapidamente nessa coisa contemporânea nossa também, no mundo contemporâneo. Ou seja, é uma dramaturgia, Márcio, um espetáculo que traz muito a força do teatro, que é esse teatro reflexivo, que faz com que as pessoas interajam com o espetáculo e ao mesmo tempo no sentido de se refletir sobre alguns aspectos que vocês acabam trazendo no texto. Sim, Afrânio, essas situações são situações de fácil entendimento, né? E essas viradas, é por isso que a gente chama de thriller cômico, porque ele tem um fundo cômico, mas a gente se assusta com as viradas, e são nessas viradas que a gente vai refletir, e muitas vezes tem pessoas que vêm falar pra gente, mas a gente deu risada e de repente a gente se culpa por ter dado risada, porque a situação vai mudar ainda mais adiante. Então é entrar numa maré que você não se recupera de uma onda e tem outra batendo em você. E é realmente teatro, porque a força dele está na palavra, força desse espetáculo está nas atuações, assim, viscerais. A gente pode chamar isso daí de teatrão mesmo, sabe? Sim. Baseado na palavra mesmo.
E reforça, né, Márcio, também o retrato atual da nossa sociedade, que ela é permeada por sentimentos de ódio, de vingança, que não tem espaço para o contraditório, que as pessoas estão impacientes. Isso também reflete esse mundo digital e essa tecnologia que nos permeia também, né? Totalmente, Afrânio, totalmente. É um texto que vai fundo nessas questões e trabalha muito com essa coisa do hedonismo, do individualismo. Cada um tem o seu mundo e é só o seu mundo que interessa. E as pessoas não interagem. Eu acho que isso, de alguma maneira, está muito bem colocado ali no texto. Em algumas situações, nós temos um exemplo disso, é uma cena de duas crianças em um colégio de elite, bem-nascidos, que vão competindo. A competição deles vai se tornando uma coisa cada vez mais violenta, né? Porque ninguém quer perder espaço para o outro. Então reflete muito essa nossa sociedade individualista e hedonista, né? Com certeza. Bem, e vocês estão no Complexo Cultural da Funarte. Vocês ficam até quando, Márcio? Passa os dias, horários também e os ingressos, como que podem ser adquiridos? Tá certo. A nossa temporada está terminando, né? Nesse domingo, dia 13, nós temos espetáculos agora na sexta-feira, às 8 da noite, e no domingo, às 6h30 da tarde. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria e também pelo Simpla, né? www.simpla.com.br/doremifu, a partir de R$30. Temos ainda a possibilidade de esticar mais um pouquinho lá no final do mês, mas isso nós ainda estamos acertando. Não é uma coisa que eu posso falar agora que está concreto isso, né? Então, quem quiser assistir tem que correr nesse final de semana, aproveitar, né, que são, por enquanto, as duas últimas chances de assistir o espetáculo. E ficar atento, né? Porque se tiver sessões extras no final do mês, acompanhar as redes sociais. Repete, Márcia, por gentileza? A gente está no Instagram, né? @doremifu, do.re.mi.fu. E também pode me seguir pelo Márcio Trinquinato no Instagram também, que todas as informações estão ali, né? E uma coisa, né, Afrânio, a Funarte é super fácil de você acessar, porque está ali pertinho do metrô Santa Cecília, está na Alameda Notman, 1058, ali em Campos Elíseos. Dá 5 minutinhos andando no metrô Santa Cecília. Bem, Márcio, quero agradecer muito a tua participação aqui na Baruch. Seja sempre bem-vindo. A Baruch é esse espaço para a gente divulgar e fomentar a educação, cultura, diversidade. Gostaria que você reforçasse o convite, né, para os ouvintes e para as pessoas que estão presenciando esse nosso bate-papo, acompanhar o trabalho de vocês na Funarte. Bom, todo mundo que está ouvindo isso, que já passou por alguma situação de prazer pela vingança, de traição, traiu ou foi traído, de competição, essa coisa de uma entrevista de emprego, nós falamos de preconceito, nós falamos de racismo, nós falamos de homofobia, nós falamos de tantas questões contemporâneas e que a gente precisa trazer isso para a sociedade. Então, você que quer ver isso de uma forma cômica, uma forma divertida e ao mesmo tempo se assustar com isso, né, experimentar essa montanha russa de sensações, você tem mais 2 chances para assistir Doremifu, O Mundo Fora da Escala, na Funarte. Nessa sexta, às 8 horas e no domingo, às 18h30. Obrigado, viu, Márcio? Seja sempre bem-vindo aqui na Baruch. Muito obrigado mesmo e um grande abraço a todos os ouvintes. Conversamos na Rádio Baruch com o ator e diretor Márcio Trinquinato, que apresenta o espetáculo Doremifu, Um Mundo Fora da Escala, no Complexo Cultural Funarte. Acontece na cidade.